Como a arte do acordo beneficiou Trump? Resolva os problemas no Oriente Médio. Donald Trump recebe muita atenção, e com razão, por ter rompido o impasse na guerra entre Israel e o Hamas. Assim que Donald Trump começou a intervir nessas disputas pelo mundo todo, Etiópia e Egito, Kosovo e Sérvia, Armênia e Azerbaijão, Paquistão e Índia. Isso criou um impulso e confiança em suas habilidades de negociador. E temos sobre a mesa um plano de cessar fogo com troca de reféns que eles capturaram em 7 de outubro. Por que isso está acontecendo agora? Boa pergunta de Victor Davis Canson. Aliás, continuação. Por quê? Ele agiu mais uma vez a partir de uma posição de força. Você desenvolve relações pessoais com eles, oferece comércio e incentivos vantajosos, e isso é uma abordagem completamente diferente, um mundo totalmente diferente. Ele pretende usar a mesma fórmula para resolver a questão da guerra na Ucrânia. E temos sobre a mesa um plano de cessar fogo com troca de reféns, no qual o Hamas entregará os reféns capturados em 7 de outubro há 2 anos. E então, talvez até 1.700 terroristas, alguns dos quais condenados por assassinato, serão devolvidos ao que restou do Hamas. Israel vai recuar um pouco de suas operações em Gaza, mantendo ou ocupando cerca de 50%, onde eles propõem uma retirada gradual, à medida que o Hamas supostamente cumpre as condições do cessar-fogo que tudo isso representa. Eles surgem na segunda fase, o que pode gerar paz. Por que acontece agora? Isso não aconteceu durante o governo Biden, nem durante o acordo dele para o Oriente Médio. Isso não aconteceu durante a primeira administração de Trump, nem durante o governo Obama, nem durante o governo George Bush. Havia cerca de 10 coisas que precisavam acontecer, todas partes complexas desse quebra-cabeça da paz. Tudo se encaixou em um sucesso de tal forma que isso se tornou... E o que eram essas coisas? O que eram elas? Nem Obama, nem Bush, nem Trump, de fato 45, nem Biden fizeram nada nesse sentido. Trump 45 reconheceu as colinas, transferiu a embaixada para Jerusalém, deu a Israel a possibilidade de operar livremente, como se tivesse reunido o Acordo de Abraão, mas não conseguiu avançar na reconciliação da população árabe que vivia no território da Palestina. Israel. A primeira coisa que Donald Trump fez quando chegou ao poder foi cortar, impor embargo, aplicar sanções ao petróleo iraniano. E depois, o que é mais importante, ele deixou claro para os iranianos que eles deveriam parar de avançar em direção à obtenção da bomba. Essa era uma das exigências de Israel, o que é compreensível. E ninguém nunca realmente fez isso. Eles não acreditavam que os Estados Unidos ousariam invadir e entrar no espaço aéreo do Irã. E então, mais importante, Donald Trump permitiu que Benjamin Netanyahu participasse desse ataque de troca de mísseis entre Israel e Irã. Ele permitiu que eles entrassem no espaço aéreo iraniano e destruíssem os sistemas de defesa aérea do Irã, além de eliminar muitos generais e físicos e enfraquecer o Irã. Assim que isso aconteceu, os Estados Unidos entraram e destruíram as instalações responsáveis pela criação de armas nucleares. Isso mudou as regras do jogo, porque fez duas coisas. Isso eliminou o fantasma da invencibilidade do Irã, com todo o seu dinheiro e a bomba, e mais importante, prestou um grande serviço a Israel, do qual Donald Trump mais tarde se aproveitou. Em segundo lugar, isso permitiu que Israel, ao contrário do governo Biden, destruísse o Anel de Fogo, eliminasse o Hezbollah como uma ameaça imediata, simplesmente atacasse os Houthis e destruísse o Hamas. Se estivéssemos tendo essa conversa 3 ou 4 anos atrás, as pessoas diriam que Israel está em uma situação desesperadora, que está condenado, que tem o Irã, tem os Houthis, tem o Hamas e o Hezbollah. Eles sumiram, o que elevou muito a reputação e o status de Israel. Isso reflete como os Estados Unidos agem de uma posição de força em comum. Isso seja um exagero dela, que Israel teria desaparecido, teria sido destruído, ou talvez a posição de Israel ainda não seja digna. Ela é forte como os países industriais maiores. Mas o fato de que Israel passa facilmente pelos radares de defesa aérea russos, isso é certo. Há mais alguns motivos.
Donald Trump criou relações pessoais na comunidade árabe. Ele não ofendeu os sauditas, como fez Joe Biden durante a campanha de 2020. Ele não afastou a comunidade árabe. Ele não afastou Benjamin Netanyahu. Ele fazia concessões para eles, elogiava-os, criava relações pessoais, fechava acordos comerciais, usava tarifas como cenoura e chicote, pressão e influência. E, como resultado, ele obteve influência e atraiu vários jogadores diferentes para o contexto do cessar-fogo. Sempre me perguntam como o presidente dos Estados Unidos da América pode chamar um psicopata coreano de amigo, como ele pode apertar a mão do Putin, como ele não sente vergonha de sorrir e elogiar os sauditas que mataram um jornalista. Agora vocês vão receber a resposta, senhoras e senhores, sobre por que Trump faz isso. Havia egípcios, havia delegações turcas, havia estados do Golfo Pérsico e também havia a Jordânia. Em outras palavras, ele dividiu a responsabilidade entre vários países árabes e Israel. E quem ele não envolveu? Ele não envolveu pessoas e organizações que no passado foram completos fracassados. Não havia contingente das Nações Unidas, não havia contingente da União Europeia. Macron pode ter um plano de paz alternativo, mas não participou das negociações. Por que que eles ficaram de fora? Eles não têm capacidade, assim como a Liga das Nações, de impor algo. Donald Trump sabia disso. Donald Trump ainda estava insatisfeito com alguns pontos. Joe Biden, por sua vez, agiu novamente com firmeza. Assim que as pessoas viram o que ele fez com o Irã, e assim que as pessoas viram o que Israel fez com o Irã, elas entenderam que era sério. E assim que eles olharam para a paisagem lunar em Gaza e para o que aconteceu com a elite dos quadros terroristas do Hezbollah e do Hamas, eles entenderam que não queriam cair em desgraça. Havia incentivos e punições. E, claro, tinha a cenoura e o chicote. Naturalmente. Talvez não falem sobre o chicote, mas todos sabem que o trem blindado está pronto para partir e pode ser rapidamente transferido de um desvio para qualquer direção que Donald Trump quiser. Estilo no qual você não ofende os principais jogadores, desenvolve relações pessoais com eles, oferece comércio e incentivos vantajosos relacionados a tarifas ou à ausência delas. E então você tem um porrete não discutido, mas bastante grande, baseado na sua antiga capacidade de tomar decisões firmes, seja o assassinato de Soleimani ou Bagdade, ou a destruição do Estado Islâmico, ou a eliminação neste mandato específico das instalações nucleares iranianas. Considerando tudo, temos uma abordagem e um mundo totalmente diferentes. Muito mais atores, no cenário internacional, estão interessados no sucesso disso do que vimos no passado, seja com a Europa, arenas americanas anteriores, administrações anteriores ou a Organização das Nações Unidas. Isso significa sucesso garantido? Não. Isso significa que há uma boa chance de um cessar-fogo que se mantenha e uma chance de 50% para 50% de uma paz duradoura, o que já é muito para o Oriente Médio devastado pela guerra. Eu incluiria Catar, Abu Dhabi, Emirados, Arábia Saudita, Alemanha, França, Suíça, Coreia do Sul, Singapura e Japão. Todos firmaram grandes investimentos em tecnologia e nenhum deles vai jogar esses trilhões fora. Eles colocaram, bem, como dizem os americanos, o dinheiro onde está a boca deles. Coloque seu dinheiro onde está a sua boca. Ou seja, não foi só conversa fiada, eles confirmaram sua parceria com Trump e com os Estados Unidos da América, tanto na era Trump quanto depois dele. E essa parceria agora está remodelando o mundo, passando de confrontos armados e desordem para um mundo de desenvolvimento, prosperidade e grandes ganhos, que, se houver paz, provavelmente vão crescer de forma exponencial. Gaza será transformada em um resort mundial, e a Ucrânia será feita uma base industrial que vai superar a Alemanha. Todos que estão conosco, vamos em frente para um futuro brilhante. E todos que não estão conosco talvez repensem e consigam pegar o trem que está partindo, ou então vão ficar presos no seu atraso, completamente ultrapassados. No mundo da Rússia feudal, da China comunista, do Irã medieval, da Venezuela pobre, onde professores universitários vasculham latas de lixo nas áreas onde vivem os guardas de Maduro, eu acho que é o anjo do Senhor.
Bem, ou alguém mais que é responsável pelos Estados Unidos da América, pela nossa vida e bem-estar, moldou Donald Trump para que a luz finalmente vencesse a escuridão. Como disse a ordenadora Dasha, que se tornou uma prostituta de luxo, teve sorte, simplesmente com um bilhete de bonde. E antes do final, senhoras e senhores, nós temos um link para doações. E para os americanos que doarem mais de $200, nós enviaremos um documento que permitirá que você deduza. E esses 200, esses 400 ou 4 milhões, caso você decida doar 4 milhões para nós, como dizem agora nesse incrivelmente interessante idioma russo. Se você decidir, qualquer quantia que você esperar será deduzida dos seus impostos. É isso. Até logo.